Tá todo mundo falando de ação da moda, carteira internacional e fundo da vez, mas ninguém está falando dos ETFs que estão sendo entregues de bandeja. Hoje eu vou te falar 3 ETFs que estão baratos, esquecidos e com grande potencial para abril de 2025. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você é um investidor de topo, já deixa aquele like maroto na confiança, você sabe que vem bastante coisa boa por aqui. E se você não é investidor de topo ainda, guarda o like, guarda a tua inscrição, que eu quero que você dê o like e inscrição quando você tiver aprendido algo novo aqui nesse canal, porque também dá para você estar dando like aí em conteúdo que você não gosta e não aprende nada, né? Então, guarda se você não é investidor do topo, like na inscrição e deixa para apertar no botãozinho quando você aprender alguma coisa nova aqui nesse canal. Você vai aprender sim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro é o VUG, que ele é basicamente um ETF ponderado para ações de crescimento nos Estados Unidos. Recentemente, como a gente pode ver aqui no gráfico, ele caiu aproximadamente 15% desde fevereiro, uma queda bem significativa. Só que como eu já havia falado em outros vídeos aqui, a gente não tem perda de fundamentos. Então, o que acontece é que foi uma queda normal de mercado, porque a renda variável varia, como vocês já devem saber. Então, um ETF ali que caiu injustamente. E aí, como é que funciona essa ponderação? Pense que a gente está falando do S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E dentro das 500 empresas, a gente consegue separar dois grupos, o grupo de crescimento e o grupo de valor, tá? Temos esses dois grupos. Então, quando eu compro o S&P 500, eu estou comprando as 500 empresas que tá junto, tá agregado ali esses dois grupos. Mas e se eu quiser ponderar, se eu quiser dar um peso maior para um fator, para um grupo em específico? Aí eu posso simplesmente comprar um ETF que compre ou só growth, que é só crescimento, ou só valor. Não faz sentido eu ter o S&P 500, ter um ETF que pondera por crescimento e outro que pondera as maiores empresas por valor? Não faz sentido. Por quê? Porque você vai estar comprando o S&P 500, que tem ali crescimento e valor, aí você vai estar comprando um ETF só de crescimento e outro de valor, ou seja, que juntos é o S&P 500. Então não tem lógica, tá? Então o VUG, ele é um ETF que pega as grandes empresas, ele pega as maiores empresas dos Estados Unidos, só que ponderada por crescimento, tá? Então aqui eu tô dando um peso maior, tá? Tô ponderando o crescimento. Eu tô basicamente dizendo assim, olha, do S&P 500 eu vejo que tem mais potencial aqui são as ações de crescimento. Então eu tô indo por esse caminho aqui, tá? É basicamente isso. Aqui no ETF.com a gente consegue ver basicamente algumas características dele, ó. Então o fundo faz um track, acompanha o índice da Large Cap, ou seja, as maiores empresas dos Estados Unidos, que são selecionados ponderado com fator de crescimento, tá? Então aqui a gente sabe que está ponderado por crescimento. E aí ele pega 6 fatores para definir o que é uma ação de crescimento. Crescimento esperado no futuro de earnings per share, que é o lucro por ação. Crescimento esperado no curto prazo de lucro por ação, então crescimento do curto e longo prazo do lucro por ação, um histórico de 3 anos de crescimento em vendas por ação e basicamente um current investment to assets ratio, ou seja, investimentos por ativos, uma divisão de investimentos por ativo e Return on Assets, ROA, né? Não é ROI, é ROA, tá? Então, basicamente, esses são aqui os fatores que ele utiliza para definir qual empresa entra ou qual empresa não entra dentro do VUG, tá? Então, é basicamente, esse é o primeiro ETF aqui que a gente tem. Taxa de administração infimamente baixa, que é 0,04, tá? Isso aqui, cara, muito baixo. E aqui é um erro que muitas pessoas cometem, né? Olhar quem são as empresas que fazem parte. Pedro, faz alguma diferença para você entender quem são as empresas que fazem parte aqui? Não faz. Por quê? Porque você nunca deve escolher um ETF com base nisso aqui. Muita gente comete esse erro aqui que é grotesco, que entra no ETF, vê as empresas que fazem parte e diz, nossa, quantas empresas boas, aí compra. Não, você compra um ETF com base na estratégia dele. A estratégia desse aqui é o quê? É crescimento com base naqueles fatores que eu listei quase agora. Então assim, você nunca deve comprar um ETF com base nas empresas, nessas holdings aqui, ó, nas empresas que fazem parte, tá? Nunca. Mas aqui a gente sabe que tem 180 empresas aqui dentro e as 10 maiores primeiro, ou seja, essas primeiras 10, tem um peso ali de 60% dentro da carteira, tá? Esse é basicamente um ETF descontado que caiu bastante de fevereiro para cá e se torna ali uma boa opção para abril de 2025, tá? Gosto bastante desse ETF. E você pode também entender que muita gente vai se questionar, mas Pedro, esses ETFs não tão caros, a bolsa americana tá super cara. Eu já vi muita dessa tese e também já vi muitas pessoas falando que juros está alto e isso afeta essas empresas de crescimento. Juros estão altos e as empresas de crescimento mostraram que basicamente o impacto é muito baixo, independente dos juros estarem altos, tá? As maiores empresas já provaram isso. Mas, Pedro, tem uma empresa pequena que sofre mais. Sim, eu não estou falando dessas empresas aqui. Olha só, que eu não estou dizendo que empresas não sofrem com juros altos, principalmente nos Estados Unidos. Eu não disse isso. Eu falei que essas maiores empresas aqui dentro, que a gente está olhando nesse ETF, elas já se mostraram que esse aumento de juros não causa um impacto tão grande nas suas vendas e receitas, tá? Então não, eu não vejo essa perspectiva ali de que bolsa está cara, que a gente está em crise, nem nada disso, tá? O mercado americano bem resiliente, foco no longo prazo, queda de cotação não significa nada e você deveria tirar
essa ideia de tentar querer prever o futuro achando que tá em crise, que não tá, cara, esquece isso, foca comprar bons ativos por longo prazo. O VUG é um excelente ativo, gosto bastante dele, tá? Segundo ETF barato descontado para abril de 2025 é o TLT. Esse aqui é um ETF de títulos longos do governo americano, que a priori pode parecer normal ou despercebido por muita gente, mas é onde grandes investidores se escondem quando um mercado vira. O TLT levou uma porrada absurda com o aumento dos juros nos Estados Unidos, só que com a queda dos juros americanos esperada para os próximos meses e uma economia americana se fortalecendo, a gente vê que o TLT tem uma inversão muito grande ali na questão do preço, que o preço volte a subir com a medida que os juros vão caindo. Então, ó, aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu com ele depois que os juros americanos subiu. Então, por que esse ETF caiu tanto? Ó, vou até mostrar aqui o quanto foi. Desde a sua máxima histórica, o TLT, que é o ETF de títulos públicos, né, caiu 50. Chegou até a cair mais, tá? Tá caindo 50 agora, mas já chegou a cair até, ó, 54. Pedro, por que cai? Devido à marcação ao mercado. Quando a taxa sobe, tá? O preço cai. É exatamente o que aconteceu. A taxa americana de juros subiu, o preço caiu. Só que a gente tem uma expectativa de que as taxas de juros comecem a cair agora e, consequentemente, o movimento oposto tende a acontecer, que é um aumento ali no preço, dado que as taxas estão caindo, isso é marcação ao mercado. Se você não conhece marcação ao mercado, não sabe como fazer muita grana com marcação ao mercado, que dá para fazer muita grana com isso aqui, seja no Brasil, seja no exterior, eu te convido a entrar na 8ª turma do IZT, vou deixar o link aqui embaixo, que é meu curso de investimentos, onde eu tiro você do zero, te ensino a investir com autonomia, tanto no Brasil quanto no exterior, e multiplicar o seu patrimônio, seja em real ou seja em dólar. E ter resultado assim como está aparecendo aqui na tela dos meus alunos, com retornos de mais de 30%, 40%, 60% de rentabilidade em apenas um único ano. Tem que saber a hora de comprar, a hora de sair. Se você simplesmente compra um ETF desse, como eu estou falando aqui, e você não sabe a hora de sair, infelizmente você vai tomar um prejuízo grande, tá? Eu não queria ser essa pessoa, mas eu vou falar isso para você. Você tem que saber comprar e tem que saber sair. E é exatamente isso que eu ensino dentro do IZT, como você aprende a lucrar no Brasil e no exterior. Então, vai no link na descrição, sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. E basicamente, quando os juros caem, o preço do TLT sobe igual um foguete aí, sem freio, tá? É desmedido quanto um título desse sobe quando a taxa de juros cai. É um ativo que pouca gente fala, que pouca gente quer agora, mas depois que ele sobe 10, 15, 20%, aí o pessoal começa a dizer, ah não, mas o TLT, você já perdeu a alta magnata. Então, aprende a comprar, compra no bom momento, dá pra fazer muita grana com o TLT, então pra mim, o ETF que ainda tá barato agora em abril de 2025. E entrando aqui no ETF.com pra gente ver um pouquinho dele, é um ETF que tem uma taxa de 0,15, uma taxa relativamente bem baixa, tá? Bem tranquilo, não é tão baixo quanto outro, mas ok. E ele pega, basicamente, segue o índice ali de dívida pelo Tesouro Americano. Seria um título do Tesouro mesmo, como eu já disse, com maturidade remanescente, ou seja, com vencimento ali de 20 anos ou mais, tá? Então ele pega a curva longa de juros, certo? E o terceiro e último ETF que eu quero deixar aqui é o XLRE, que ele reúne os REITs de equity dos Estados Unidos, ou seja, os REITs que seriam de tijolo equivalente aqui no Brasil, tá? Lembrando que REITs é uma classe de investimento em imóveis no exterior, tá? Não vem me comparar aqui com o fundo imobiliário, porque se fosse uma comparação, seria um primo de 45º grau do fundo imobiliário, porque, cara, isso aqui é uma empresa, não é um fundo, é muito melhor do que um fundo imobiliário. É um investimento em empresas que investem em imóveis, não é um fundo. A estrutura de um fundo, você já me conhece aqui, sabe que eu não gosto, acho muito engessada. Então, isso aqui é bem melhor do que a estratégia do fundo imobiliário. Você vai comprar aqui basicamente shopping, torre de celular, galpão logístico, cara, tem um pouquinho de tudo. São basicamente os maiores REITs dos Estados Unidos e, historicamente, os maiores REITs americanos performaram mais do que os menores. Então, eu gosto de ponderar esse fator de tamanho de valor de mercado, porque, historicamente, foi onde trouxe os maiores retornos para os REITs, tá bom? E como eu já havia falado, imóveis é algo que apanha bastante com a alta dos juros, e onde é que a gente está assim? A gente está no momento de alta dos juros. E o que é importante é que você entenda que quando os juros caem, quem é que se beneficia também, além dos títulos públicos de longo prazo, são os REITs. É por isso que você deve estar olhando com carinho, ó, olha com carinho, magnata. Dá uma atençãozinha com carinho para esse ETF aqui, porque, cara, é um baita ETF, é um ETF que eu gosto bastante aqui para o longo prazo, e ele tá bem barato agora para abril de 2025, combinado? E aí a gente dá uma olhadinha na cotação dele, tá? Desde a máxima histórica, quando os juros começou a cair, a gente vê que ele chegou a cair, ó, até 38%, no momento está caindo, ó, 20%, e ele ainda tem chão para subir, ó. Se ele for voltar até a máxima histórica, provavelmente quando os juros começarem a cair, isso vai acontecer. Temos mais 26% ali de alta, tá? Então, é um ETF que eu acho bem interessante, XLRE. Taxa de administração 0,09, uma taxa, mais uma vez, bem enxuta, bem tranquila. Ele pega basicamente, ó, um market cap weighted, ou seja,
ponderado por valor de mercado dos REITs e estoques, excluindo hipoteca. Como eu disse, os REITs de tijolo são os que melhor performaram nos Estados Unidos, que fazem parte do S&P 500. Então esse é basicamente o XLRE. Quando a gente pega as empresas que fazem parte, mais uma vez eu digo aqui, nunca compra um ETF pelas empresas, mas sim pela estratégia. A gente tem que ele carrega 33 empresas ali dentro. Esse aqui são as 10 maiores posições que ocupam ali, ó, 61% da composição do peso inteiro do ETF, tá? Então os três ETFs baratos para 2025 é o VUG, VUG, TLT e XLRE, são boas empresas. Se você quer aprender a escolher os melhores ETFs para o longo prazo, para você potencializar, complementar a sua carteira de investimentos, vai no link na descrição, porque lá você vai ter acesso à oitava turma do IZT, que eu te ensino a multiplicar o seu patrimônio investindo tanto no Brasil quanto no exterior, combinado? Então o jogo é você entender que você não deve correr atrás do que está subindo, mas você montar a posição antes de começar a subir, que é onde está o segredo dos investimentos. Sem mais delongas, foi esse o vídeo de hoje. Se você não é investidor de topo, mas chegou até aqui, aprendeu alguma coisa nova, já deixa um like, se inscreve no canal, que é muito importante. E é isso, é só o começo.